Olá, eu sou o Igor e no nosso vídeo de hoje a gente vai aprender a determinar a potência de lâmpadas para uma sala de aula. O que a gente vai precisar saber para determinar a potência? A gente vai precisar entender sobre os conceitos da análise luminotécnica. O que ela significa? O que é? Ela refere-se à aplicação de estudos e técnicas específicas para o planejamento da iluminação artificial, adaptando diversas características da luz ao ambiente ao qual se destina. Iluminação artificial ele quer dizer o uso de lâmpadas, seja ela incandescente ou de LED ou qualquer outro tipo, que esteja dentro das normas que a gente vai usar para fazer esse dimensionamento. E qual norma ou quais normas que regem o projeto, né, para fazer uma instalação adequada de iluminação? A gente pode utilizar a NBR 8995 e a NBR 5413, que são as que têm como objetivo definir os padrões para fazer uma instalação de iluminação adequada. Então, pessoal, quando queremos determinar a potência de lâmpada em um projeto elétrico, a gente vai ter que seguir certas regras. E, e essas regras elas estão incluídas, né, nas normas técnicas, que no caso é a nossa NBR, né, que a gente utiliza para fazer na engenharia. A gente tem que seguir essas normas técnicas. E no que diz a parte de iluminação, para a gente determinar a potência de uma lâmpada, a gente pode usar tanto a NBR ISO 8995 como a NBR 5413, que falam sobre a parte de iluminação. No nosso caso aqui, a gente vai estar utilizando a ISO 8995, onde a gente vai trabalhar com o conceito de lumen. Então, para a gente achar a nossa potência através da ISO 8995, trabalhando com esse conceito de lumen, para falar resumidamente, lumen é a capacidade de iluminação da lâmpada. E essa capacidade ela vai variar de lâmpada para lâmpada. Então pode ser que a lâmpada, tipo duas lâmpadas, tenham a mesma potência, porém ela vai ter uma capacidade de iluminação diferente da outra. Então, por exemplo, uma lâmpada que tem aí 40 watts, pode ser que uma tenha uma capacidade de iluminação menor e uma tenha uma capacidade de iluminação maior. E isso conta muito na hora do projeto, porque o cliente que manda, né? Então, às vezes o cliente quer um lugar que seja mais iluminado. Então, se vocês for lá e comprar só a lâmpada, pelo cálculo de demanda lá, deu tantos watts lá e botar lá, pode ser que depois você tenha aí uma dor de cabeça, porque talvez ela não fique iluminada do jeito que o cliente queria. Então, por isso que é muito importante fazer esse cálculo, né, de potência utilizando a norma. Na questão hoje em dia, né, as lâmpadas elas já vêm tabeladas já com o número de lumen que ela tem. Então a gente tem que estar analisando isso. Mas isso vai influenciar na nossa potência, que é o que a gente quer realmente achar da lâmpada. Seguindo a norma, nós temos um valor que é tabelado, né, para cada cômodo, no valor de lux, que ele é tabelado para cada cômodo que a gente vai utilizar ele. No nosso caso, como é uma sala de aula, o valor é de 300 lux que a gente vai estar usando. Então, para a gente fazer um cálculo, primeiro a gente tem que passar por um passo a passo para chegar nessa potência desejada e a quantidade de lâmpada que vai ser necessário, né? Porque talvez uma lâmpada não seja o suficiente, ou às vezes a gente pode usar LED, e LED, por ter uma potência menor, a gente consegue distribuir melhor o nosso projeto e por aí vai. Então, pessoal, aqui a gente tem um passo a passo da gente fazer o cálculo da nossa potência. Então, a gente tem que primeiro calcular a área do local, do cômodo. No caso, uma sala de aula, então a gente teria que calcular a área por metro quadrado, né? Que ela vai ser dada em metro quadrado. Feito isso, a gente vai para a nossa taxa de luminância, ela é tabelada, igual eu falei anteriormente, que
que no caso para uma sala de aula tem um valor de 300 lux. Logo, após isso, a gente vai calcular a quantidade de lumens que seria necessário. E por final, a gente calcula a quantidade de lâmpadas que vai ser necessário. Como exemplo, nós vamos calcular a potência de iluminação para uma sala de 7 metros por 6 de comprimento. Antes da gente calcular, né, é importante a gente determinar a potência de lâmpada, porque cada uma tem uma potência diferente. Então, de acordo com a norma, né, da BNT, que exige para a sala de aula 300 lux, e nós vamos utilizar a lâmpada de LED com 12 watts de potência, gerando 1055 lumens. O primeiro passo é multiplicar, né, achar a área da sala. Então, 7 vezes 6, a sala tem 42 metros quadrados. Com isso, a gente vai multiplicar a área pela quantidade de lux determinada pela norma, que é de 300, encontrando assim a quantidade necessária de 12.600 lumens. Com essa quantidade, a gente vai dividir pela dissipação, né, de cada lâmpada, que é de 1055. Então, 12.600 dividido por 1055 vão dar um total de 11,94 lâmpadas, arredondando, né, para o número inteiro, 12 lâmpadas. E com isso a gente consegue calcular também a potência total de iluminação da sala. 12 lâmpadas que gastam 12 watts de potência, né, gerando no total 144 watts ou 144 volt-ampere para o circuito de iluminação.